Assim como era esperado, o 7 de setembro nos mostrou dois Brasis completamente distintos. E eu nem falo de polarização. Falo mesmo é de bom senso, sabedoria e razoabilidade de um lado, e do outro a insanidade, o delírio, a loucura, o desatino e a irresponsabilidade. Olhar para o 7 de setembro na Avenida Paulista é ver o Brasil que todos nós lutamos e desejamos diariamente. E se assim fazemos, é porque não temos esse país ainda. Crianças, jovens, homens e mulheres fizeram do Dia da Independência na Avenida Paulista, em São Paulo, uma faísca de esperança ante as crueldades vividas repetidas vezes nos últimos anos. Mas não se enganem, o número de pessoas no ato em São Paulo deveria ter sido muito maior. Não foram poucos os que se recusaram a ir com medo de represálias por parte do Poder Judiciário. Sabemos bem que toda manifestação de direita é olhada com olhos diferentes pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sem contar o risco da presença de infiltrados, aqueles que saíram impunes do 8 de janeiro, apesar das inúmeras provas de que eles não faziam parte dos grupos de manifestantes na ocasião. O receio de pais e mães de famílias Brasil afora não é ilusório. Basta olharmos para as condenações proferidas por aquele ministro do STF. Esse ministro que condena a 17 anos de prisão pais e mães e destrói lares. Basta lembrar da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, mãe de 2 filhos, um de 10 anos e outro de 6, que foi presa sem denúncia e depois transformada em ré. A ordem de prisão foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, aquele mesmo do Supremo Tribunal Federal, após a mulher ter participado das manifestações de 8 de janeiro. O detalhe é que ela não entrou em nenhum prédio público, mas foi fotografada escrevendo com batom a frase "Perdeu Mané" na estátua A Justiça, localizada em frente à sede do STF. O advogado de defesa de Débora recebeu a denúncia do Ministério Público sobre o fato cerca de 420 dias após a prisão, apesar de o prazo máximo permitido ser de 35 dias. Nesse tempo, solicitaram 8 vezes que a Débora fosse para a prisão domiciliar, porque ela tem o direito de esperar a sentença em casa com os filhos, mas todos os pedidos foram negados. Cabe ressaltar que a saúde dos meninos foi afetada e que seus direitos fundamentais foram violados, já que não podem ser privados da convivência materna. Casos como esse da Débora temos aos montes e contamos todos eles na Gazeta do Povo. É muito fácil você ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo só sendo assinante do melhor jornal do país. Então clique no link e assine. O 7 de setembro na Paulista é pela Débora, pelos filhos dela e por todos aqueles que estão sendo vítimas de uma juristocracia sem limites, de uma nação que cansou de ver a Constituição sendo utilizada de forma relativa ao interesse do freguês, desde que o freguês seja amigo do dono do bar, é claro. Se não for, não há opção. A Avenida Paulista foi palco do que sobrou do orgulho de ser brasileiro, da civilidade e do sonho de fazer um país justo, de uma nação que espera incessantemente que os poderes sejam respeitados e se respeitem. Em poucas palavras, que o Poder Legislativo, mais especificamente o Senado Federal, coloque um freio em quem deve ser freado. As críticas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que crescem a cada novo amanhecer, são coerentes, mas ineficazes. Curioso que Pacheco, o personagem da obra A Correspondência de Fradique Mendes, do escritor português Eça de Queiroz, tem um ar pomposo e ocupa geralmente um lugar de destaque, sendo, no entanto, medíocre ou desprovido de mérito, inteligência ou talento. Rodrigo parece muito com Pacheco. Críticas à parte, o Brasil da Paulista nos dá orgulho e ele nós aplaudimos. Mas não é só desse Brasil que estamos vivendo. Existe um outro, verde e amarelo, embriagado.
Digo isso porque só pode estar bêbado e delirando para achar que o país vive alguma civilidade de fato. Em Brasília, parece que a embriaguez e o delírio estiveram presentes no desfile de 7 de setembro, onde tivemos Lula, Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin, Rodrigo Pacheco e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Aquela turminha de sempre, né? Apesar do local repleto de holofotes, a primeira-dama, Janja, mais conhecida como vice-presidente da República, não esteve por lá. Estava no Catar, onde vai participar da 5ª celebração do Dia Internacional para proteger a educação de ataques. Seja lá o que for isso, ela se ausentou por esse motivo. O delírio propagado por Lula e seus Red Caps não se limitou ao desfile pouco interessante em Brasília. No pronunciamento em alusão ao 7 de setembro, que foi ao ar no rádio e televisão, Lula voltou a criticar o seu inimigo imaginário Elon Musk. O chamado presidente do Brasil disse que o país será sempre intolerante com qualquer pessoa, tenha a fortuna que tiver, que desafie a legislação brasileira. Lula também voltou a dizer que seu retorno à cena do crime, como disse outrora Geraldo Alckmin, foi a vitória da democracia. Engraçado como esse discurso é raso, mas tão repetido. Coincidentemente, os grandes ditadores é que fazem isso. A insistência de que existe democracia no país me faz relembrar das já mencionadas decisões que mantêm presos sem denúncia e matam inocentes sem qualquer direito à defesa. Lula delira a cada discurso e o 7 de setembro é a prova de que ele e sua turma estão alinhados em machucar e destruir o orgulho que restou em nós. Mas para o azar de quem delira na capital federal, ainda existem e resistem muitos brasileiros que exercem cidadania e democracia nas avenidas país afora. Coreia do Norte, Irã, China, Rússia. É o clube de ditaduras que censura o X, o antigo Twitter. E agora, o Brasil. O ataque à liberdade de expressão chegou a um ponto de pressão máxima no país. E somente uma sociedade bem informada terá condições de resistir. A Gazeta do Povo vem alertando há anos a respeito desses ataques. Fomos uma voz isolada na imprensa. Agora precisamos ser ouvidos pelo maior número possível de brasileiros. Junte-se agora à Gazeta do Povo fazendo sua assinatura digital. Você poderá participar do debate e compartilhar conteúdos sem barreiras para seus familiares e amigos. Assine agora por apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Estamos fazendo a nossa parte para levar a informação mais longe e esperamos por você.